Dias maus podem gerar grandes oportunidades. Olá, povo lindo! Hoje, nosso episódio do Transformados para Transbordar tem o prazer e a honra de trazer um casal abençoado, literalmente abençoado por um milagre. Um milagre lindo, uma história maravilhosa, uma história do Senhor, uma história de superação, uma história de amor, de perdão. Hoje estaremos com o casal Murdock, Pastor Felipe e Pastora Renê. Muito obrigado pela presença. É uma alegria estar aqui, é muito, muito bom poder falar sobre as coisas que Deus está fazendo nas entrelinhas do que nós estamos vendo. Então, muito obrigado pelo convite e poder estar aqui hoje. É um prazer conhecer desse programa. Uau, que bênção para as mulheres, para todos que assistiram. Então, estamos aqui como vasos para ajudar, qualquer maneira que podemos. Amém. O prazer é meu e a alegria é nossa de estar com vocês aqui. Vocês são exemplos para a minha vida, para a minha família, né? Meu pastor, meu bispo amado, Bispo Martim Lutero, é amigo de vocês. Sim. E com grande alegria estamos aqui hoje conversando sobre um assunto tão importante que fala sobre dois centros do assunto muito fundamentais, que é a família e a fé, né? Eu acho que sem fé nós não conseguimos realmente agradar a Deus e nem sair da cama, né? Todo dia nós temos que acordar e mais uma vez testemunhar aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E nesse contexto todo, eu gostaria muito de perguntar para os pastores. Eu sempre, quando começo a entrevista, eu pergunto sempre quem é, né? A tal pessoa, ou etc. Mas hoje, com esse contexto lindo de família, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a família Murdock. Nós somos uma família normal, né? Bastante internacional, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai é paulista, minha mãe é uruguaia, minha avó é argentina, misturou tudo, saí desse jeito, mas eu fui morar lá nos Estados Unidos para estudar, né? Eu fui estudar nos Estados Unidos e lá um dia, numa reunião cristã estudantil, eu estava operando som e eu vi essa linda menina que estava cantando ali, a Renê, e aumentei o som dela, ela estava em back, né? Aí ninguém entendeu nada, mas eu só queria... E aí, naquele dia, quando eu voltei para casa, falei com a pessoa que morava junto comigo lá, e eu falei com ele, você viu aquela menina hoje? Ele falou assim, eu vi. Falei, eu acho que eu vou casar com ela. E casei com ela. Né? Então, essa é a história. Nós tivemos 4 filhos, 3 nos Estados Unidos. E nasceu no Rio. E aí, então, a gente tem essa mistura internacional. Falando de salada, né? Que salada. Eu sou americana, de Louisiana. Então, encontramos lá na Universidade estadual de Louisiana. LSU, Louisiana State. E nessa época eu recebi uma chamada de Deus para ser missionária. Então eu estava guardando desse meu coração, mas eu fui criada não evangélica, então eu não sabia como chegar no campo missionário. Então eu fiquei esperando Deus e de repente Felipe apareceu e falou: Renê, assim a gente casar um dia, eu quero voltar para Rio de Janeiro plantar uma igreja. Eu falei, já estou nessa. Então ela é missionária, eu não, estou voltando para casa. Ele voltou para casa e eu sou missionária. Então, mas isso foi uma jornada tremendo, muitos desafios, e nossa igreja começou pequenininho e ficou bem pequeno, sabe? Mas Deus é fiel, e Deus é muito fiel e sempre faz coisas nas nossas vidas que são muito além da nossa expectativa. É verdade, pastora. Quantos anos já de casado que vocês têm? Muitos, não, 31 anos de casado. Que lindo. 31 anos de casado, 4 filhos, 4 netos e 1 a caminho, né? 3 dos nossos filhos são casados. Já sou vovó, né? E uma filha ainda não casou. Não casou. Mas
Tá muito legal. Então, quer dizer, né, pastor, que o senhor já determinou que ia casar com a pastora Renê, né? Eu já fui acelerado Demorou minha vida 2 toda, anos, né? Mas a gente já sabia que ia casar com ela, já sabia que ia ter filho, a gente não ia esperou... escapar. Não, ia escapar, esperar né? para ter filho por quê? Vamos nessa. Isso né? aí. O senhor sabe, quando eu conheci meu marido, ele falou, quando ele me apresentou para os amigos dele, ele falou assim, ela não sabe, mas eu vou casar com ela. Que legal! Homem de história, postura! Isso. De posicionamento. Eu Já gosto disso. estamos casados há quase 20 anos também. Parabéns. E o posicionamento dele me fez olhar para ele e falar assim, gostei da decisão. Boa escolha. Não é? Olha, é muito impactante a história que a senhora passou. Eu chorei o filme inteiro, me emocionei muito e como mulher eu acho que foi desafiador, né, toda a história em relação à sua vida. Mas eu gostaria de que vocês contassem um pouquinho, porque muitas pessoas que estão agora nos escutando não conhecem a história. E eu queria que vocês resumissem um pouco sobre o que aconteceu, para que a gente pudesse aí começar a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para as pessoas e serem transformadas através da história de vocês. Então, meus filhos estudaram numa escola perto da praia, da Barra da Tijuca. Então, foi no meu rotina, agenda cada dia para caminhar na praia, 2, 3 vezes por semana. Deixava as crianças na escola e ia caminhar. Bem pertinho, vou estacionar o carro e vou caminhar 30 minutos, 45 minutos, só para ficar saudável, né? E então, sendo que eu fiz isso várias vezes, eu nunca tinha medo, sempre senti muito bem. E Barra da Tijuca, perto do posto 8, é um lugar bem seguro também. Eu nunca senti perigo. Então, mas esse dia foi uma coisa muito rara, aquele dia. Eu estava caminhando 8 horas de manhã, pessoas caminhando também, muito trânsito passando, mas o homem uma situação da rua, ele estava sofrendo, eu acho que ele está com problemas mentais, ele me escolheu para me matar, ele quis me matar, só o alvo dele era para me matar. Pegou uma tora de madeira, sem a Renê perceber, veio, deu uma paulada na cabeça, múltiplas pauladas na cabeça. Então, esse dia mudou a nossa ritmo de vida. Então, imediatamente eu entrei numa coma, cheguei no hospital nível 5. Então, que é um coma bem profundo. Nível de Glasgow é o 3 é cerebral, morte cerebral, e 15 é saudável, mas eu estava prognóstico muito ruim, 92% de sequelas graves. Meu Deus. Eles até falaram com o Felipe, em 2 semanas provavelmente eu iria morrer, 66% de morrer. E então, realmente, eu não lembro muito após isso, até mais ou menos 3 semanas após acordando no hospital. Então, esse foi dia muito pior da nossa vida. Ela passou por 6 cirurgias cerebrais. Naquele dia teve 2 cirurgias cerebrais tirou uma parte, chamam de calota craniana, removeram uma grande parte do crânio de um lado, do outro lado removeram uma parte menor do crânio, tiveram que entrar dentro do cérebro e limpar hematomas e pedaços do crânio que tinha penetrado dentro do cérebro. E era para ela morrer, mas se vivesse, ela ia viver, nunca sair do hospital, ou então permanecer para o resto da vida em uma cama hospitalar com atendimento médico ou de enfermagem 24 horas. Graves como não iria andar, nem falar, não ter memória, nem reconhecer meus filhos, meu marido, surdez e cegueira também. Então... E com certeza ela não ia falar, porque os dois lados do cérebro que guardam memória são chamados de lóbulos temporais. Os dois, bilateral, foram
completamente danificados. Até hoje, se fizer uma ressonância magnética na cabeça da Renê, você vai ver que os 2 lobos temporais ainda estão danificados e o lobo frontal ainda danificado e múltiplos pontos em volta do cérebro também mortos. Mas é incrível como Deus faz o cérebro, né? Os médicos chamam de plasticidade, mas ele tem uma capacidade de reconectar neurônios. Nenhum médico imaginaria que reconectariam tão perfeitamente, né? Eu acho que não tem dúvida que Deus moveu, mas é impressionante como Deus criou. E legal, né? Eu aprendi muito sobre o cérebro e a Renê também nessa trajetória. O que Deus criou é maravilhoso, Sim. sabe? Deus, ele é perfeito. Ele né? Ele é perfeito, a conexão. Mas uma coisa que me impactou muito no filme, é claro que ver a cena, né, do espancamento ali foi muito duro, doeu no meu coração, mas em contrapartida, uma cena que marcou muito foi o seu pedido de socorro em relação às pessoas se unirem numa só voz em oração. Correto. Então, essa cena, para mim, ela mostra exatamente a base que nós hoje precisamos ter como família e como mensageiros da palavra de Deus. Uma das coisas que eu vejo hoje é que as pessoas estão falando muito pouco sobre milagres. E o nosso Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem e será para sempre. O nosso Deus é um Deus que ama nos abençoar. Ele ama fazer milagres. Então, nós precisamos falar mais desse testemunho, porque foi um milagre. Eu vi no filme toda a trajetória, eu sou um profissional de saúde. Quando eu vi nível 5 no filme, eu falei, meu Deus, como pode? É só a sua mão que vai salvar, né? Então, foi muito impactante na minha vida. Como foi? De onde surgiu, pastor, esse foco? Eu acho que o senhor foi guiado pela mão de Deus ali para pedir apoio às pessoas. E foi lindo, né? Foi uma comoção. Conta um pouquinho. A gente estava, né, inundado com um monte de informação terrível. A Renê não vai morrer, ela não vai sobreviver. Se sobreviver, você vai preferir que ela tivesse morrido, porque ela vai estar mal pra caramba. Um monte de informação. E eu pensando assim, puxa, mas se fé é algo ativo, se fé sem obras é morta, então Senhor, me ajuda aqui, o que eu posso fazer? Eu não posso entrar lá com bisturi. Aí eu pensei, poxa, de repente eu entro lá na sala, na CTI, falo lá assim, declare, mulher, fique de pé, pegue sua cama e ande. Mas eu pensei, eu acho que não. Então, mas em vez disso, eu comecei a pensar sobre o que poderia fazer. Os médicos costumam falar, né? A gente ouve médicos falar assim, só nos resta orar. Mas na realidade é algo de poder, deveria ser a primeira coisa que a gente faz. Jesus disse, onde 2 ou 3 estão reunidos ali, eu estou. Ele falou também, se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, assim sucederá. E eu pensei, puxa, eu tô precisando de uma solução aqui, Senhor. Então, eu comecei a unir pessoas em oração, comecei a fazer vídeos. Todos os dias eu fiz um vídeo, 31 dias seguidos, em versão em inglês e versão em português. E eu entendi que meu objetivo naquele momento era de ser um canal de encorajamento para pessoas orarem. Amém. Então, eu respondi todos os comentários de Facebook, eu mesmo, e eram milhares de comentários. Eu respondi todos os comentários do YouTube, e alguns deles eram comentários mal criados, pessoas falando assim, se você é um homem de fé, por que você levou no hospital? Homem de fé não precisa de hospital, Jesus não tinha hospital. Falando coisas mal criadas. Isso como... é uma coisa muito louca, né, pastor? Falou assim, por que você tirou do hospital público, botou lá no hospital de boizinho, né? Então, teve malcriação, mas a grande maioria, assim, 99% eram pessoas orando. E eu senti uma dívida de manter essas pessoas encorajadas e engajadas. Então, pensei, puxa, o que eu preciso fazer para manter o pessoal orando? É passar informação. E nós decidimos ser
muito Isso transparentes. é uma estratégia do céu, eu creio que Eu o Senhor, creio também. né, foi utilizado por Deus É. ali para ser um canal, como o filme está sendo um canal abençoador na vida de muitas pessoas. E sabe, pastor, o senhor falou uma coisa muito importante. O que fazer? É. Eu acredito que Deus ele não vai fazer por nós aquilo que precisamos fazer. Eu também acho. Então o Senhor foi lá e fez. E muitas pessoas às vezes se perguntam o que fazer? O que fazer quando não tem o que fazer? O que fazer é grandioso, é orar, é se unir com outras pessoas, é crer, é acreditar. É isso que vai fazer mudança na vida das pessoas. É isso que faz as pessoas se transformarem, né? Então esse transbordo que o Senhor deu no coração de cada pessoa ali, eu acho que as pessoas começaram a se unir. E Deus foi abençoando mesmo. Eu creio que... Que estratégia linda. Às vezes, né, fé é algo que tem a ver com o futuro, né? Sim. Fé não é algo focado no passado, é focado no futuro. E às vezes eu acho que nós, diante de um problema, fazemos a pergunta errada. Às vezes a nossa pergunta é: por que que isso aconteceu comigo? E essa pergunta por quê é uma pergunta que nos leva para olhar para o passado. A pergunta melhor é: como é que eu vou sair dessa? É uma pergunta que te leva para o futuro. É uma pergunta que estimula a sua fé. E como é que eu vou sair dessa? Eu acho, encorajo, né? Com certeza tem nos telespectadores que assistem o seu podcast, vai ter pessoas que estão passando por um momento difícil. Só queria encorajar. A gente pode alimentar a nossa mente com pensamentos que diminuem fé ou que... De escassez. De escassez, ou por que aconteceu comigo, pena de si mesmo. Mas se a gente alimentar os nossos pensamentos com perguntas que estimulam a fé e como a gente deveria sair, são perguntas como são mais produtivas do que perguntas por quê. Às vezes, por que isso aconteceu? Às vezes a gente nunca vai saber, né? Não sei. Não sei por que aquele homem escolheu bater na Renê. Não sei. Mas talvez um dia eu saiba, mas hoje eu não sei, e fazer a pergunta 1000 vezes não vai me ajudar a saber mais. Mas uma coisa eu sei, é que Deus me ama, Ele ama a Renê, Ele é poderoso, Ele pode curar, e eu vou conectar com a única solução, que é o meu Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Né? E Isso mesmo. muitas vezes as pessoas falam assim, né? A gente estava até conversando nos bastidores. Por que comigo, né? Por que pessoas boas que seguem a Deus? Sim. Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, né? E, inclusive, no filme, de uma forma muito linda, o filho de vocês, o Micah, Sim. ele tem uma fala: pai, por que nós? Né? E foi tão bonito que no desenrolar, não posso contar muito do filme, que você precisa ir lá ver para Não você ser diga tudo, abençoado. Tá em cartaz agora, Né, pessoal. tá Tá em em cartaz agora. Vai hoje. lá, porque você vai ser muito impactado. Todas as falas do filme são impactantes, se te move, você chora, e você luta ali junto, você até ora dentro do filme. Né? Porque você fica ali, é tão bonito, tão envolvente. É isso aí. Mas o Micah, ele fala algo, né? O porquê. E foi tão lindo e tão sutil que a resposta no filme foi ele orando. Sim, exatamente. A resposta no filme foi ele conectar com a resposta, que é sempre olhar para frente. Isso aí. A gente não pode mudar o passado, mas o futuro, Deus tem como transformar, Sim. né? Então, isso mesmo. Exatamente o que o senhor falou. Deus tem como transformar. É isso aí que é Exatamente. esse podcast. E eu acho que o Micah, voltando, o Micah é filho, né, do nosso amado casal. Ele sofreu uma transformação ali com tudo isso. Eu acho que a família, e essa é a minha próxima pergunta, quais os pontos transformadores que aconteceram com uma situação, porque eu acredito que pessoas boas, fiéis, nosso Senhor Jesus falou que nós passaríamos por situações difíceis aqui, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque ele teve bom ânimo e ele venceu, e nós vamos vencer. Eu tenho sempre uma fala que eu não gosto muito quando a gente diz assim: eu sou guerreiro. Não, nós somos guerreiros. Porque tem alguém que guerreia nossas batalhas. Salmo 121:3 diz que não dorme aquele que nos guarda. Na verdade, nós somos vitoriosos, porque o guerreiro ele pode ganhar ou perder,
Mas nós não, nós somos vitoriosos, aquele que crê em Deus, aquele que confia. Nós somos vitoriosos e eu falo isso para você que está nos escutando. Você é um vitorioso, independentemente das suas batalhas, como o nosso casal que está sendo entrevistado aqui está falando de uma forma tão linda e verdadeira. Eu sei que você também tem batalhas, mas eu quero te incentivar a você entender que existe um Deus maravilhoso que pode aí transformar a sua vida. Então, pastores, o que foi transformador na família de vocês? Bom, eu creio que até a Bíblia fala também, mas todos nós passam dificuldades. Sim. Toda família, todo individual, pode ser de saúde, pode ser financeira, pode ser relacionamentos. Todos nós, só porque a gente dá nossa vida para Jesus, não significa que tudo vai ser perfeito. Então, quando acontece, igual que a gente está falando, não vale muito para dizer por que aconteceu comigo. Exatamente. Eu acho que é uma coisa natural para a gente perguntar a Deus, o que é isso? Mas para saber que Deus nos traz coisas para gente, para dar glória dele, é uma oportunidade de crescimento. O mais importante para Deus, para nós, é o relacionamento. Uma coisa que Deus ama mais, ele ama nós. Então, a gente passa dificuldades até para nós traz mais perto dele. Então, sendo a pessoa está curada ou não, ou, sabe, livrada de tudo de mal, então, o que a gente aprende durante dessa jornada? Isso é importante para Deus, porque Ele quer que a gente chegue mais perto dele. A dependência, né, pastora? Dependência dele. Dependência. Então, é muito inocente, é muito criançada, né? Uma coisa tão simples, mas é isso que Ele gosta. Eu creio que sem fé é impossível agradar o Senhor. Verdade. Ele quer que a gente, não, Pai, eu confio em Ti, vamos lá, eu vou passar, me ajuda, me dá as instruções, me guia nessa, seja comigo, que Ele é conosco. Eu senti durante desse recuperação tudo, eu senti a presença dele na minha vida. E não era um ponto para outra. Foi rápido até, mas eu não fiquei acordando da cama. Não era um dia para outro, eu estou bem. Era um processo de reconectar para realmente eu precisava aprender como andar novamente, como falar novamente. Então era um processo, mas uma vitória cada dia. Uau, eu fiz melhor hoje do que eu fiz ontem. Então isso, olhando as coisas pequenas, vitórias pequenas que Deus está realmente nos dando cada dia. Tem aquela dito que o copo é mais vazio ou mais cheio, né? Então isso que a gente precisa olhar a nossa vida, oportunidades para realmente ir para frente e não ficar atrás. Exatamente, pastora. E isso é fundamental, né? A gente precisa entender que o processo irá acontecer para o nosso crescimento pessoal. E como cristãos, nós precisamos... Ele quer coisas boas para a gente, porque não é uma assim, Deus não quer isso para mim. Sim, Ele quer saúde para você, Ele quer todas as coisas. Então, crê que Ele está contigo para alcançar. Eu assistindo o filme, eu senti que você foi mimada pelo Senhor, em todos os sentidos, as pessoas louvando no seu leito, as orações das pessoas, né? Foi uma comoção, né? Eu acho que foi muito importante colocar essa união, né? De todos juntos e vocês ali passando pelo processo, que não foi fácil. Teve momentos ali, eu até gostaria de perguntar qual foi o momento mais difícil de todo o processo para vocês dois, porque eu tenho dentro do meu coração qual foi, mas eu gostaria que vocês falassem. Para mim, o momento mais difícil foi quando você tem um dia muito mal, um dia muito ruim, e depois você tem um início de uma boa resposta, depois você tem o início de mais uma coisa boa, depois você tem o início de mais uma coisa boa, e você começa a encher o seu coração de uma expectativa, amanhã vai ser melhor, só que quando tem uma piora, assim, emocionalmente, é muito difícil de manter
fé é muito difícil. E isso aconteceu com a Renê. A Renê veio melhorando. Foi muito ruim no início, era para morrer, mas veio melhorando. A gente estava celebrando, a igreja estava celebrando. E aí a Renê teve uma recaída grave, onde ela começou a ter surtos psicóticos, ela começou a ver porquinhos voando e começou a gritar comigo para castrar esses porcos. Aí eu pensando, isso aqui não é bom, né? Então era muito. Aí ela mordeu minha mãe. Ela 2 vezes. Ela tratou as crianças de forma terrível, falou coisas muito feias. Naquela época, que tinha muito noticiário, muita gente famosa queria vir orar pela Renê e tinha pessoas. Tinha alguém muito famoso que veio orar pela Renê, a Renê xingando, falando, tira essa mulher daqui, que essa mulher veio fazer aqui? Era muito, a Renê teve que manter algemada dentro da cama para não se machucar, não cair da cama e outras coisas. Então, isso se tornou muito, muito difícil. E é uma história que é muito parecida com muitas pessoas, porque nem sempre... no meio de uma trajetória, nem sempre a gente não sabe o que vai ser agora, a gente sabe o futuro, que Deus tem o melhor para nós, ele tem uma vida cheia de prosperidade, de planos de um futuro cheio de esperança, mas a trajetória às vezes é muito difícil e isso foi difícil. Esse foi o momento mais difícil para mim. E você, Renê? Para mim, honestamente, eu confesso, que eu não estava muito lúcida. Em muito do tempo que eu não sabia que eu estava falando tão mal. Ou sabia, mas muito fora do normal. Então, o que me bateu, que nem está muito mostrado no filme, desculpa, mas é uma coisa pessoal. Vou dar para todos vocês. E após, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu precisava muito remédio. O Felipe estava muito honesto comigo por causa do transtorno emocional. E eu estava babando, tipo, eu precisava de um pano para realmente ficar... Foi feio, muito feio. Eu falava com ela, você dá umas loucas, você vai ter que tomar esse remédio porque você está muito maluca. Então, ele foi muito... não bem rígida, mas as verdades. Então, o que eu percebi, puxa, eu não estou bem, não. Eu preciso melhorar. Então, e a Renê trabalhou muito. Renê se esforçou muito para melhorar. E o neurologista nos falou, olha, entre 6 meses até 1 ano, talvez você vai melhorar ou não. Eu estava sentando naquela consulta com ele, babando, sentado tudo, tipo assim. A senhora tinha consciência. Consciência suficiente para saber o que estava acontecendo, mas eu não estava 100% de jeito nenhum. Isso mesmo. E eu percebi, cada dia eu percebi mais e mais que eu não estava muito bem. Então, vendo meus 4 filhos, né, me servindo, falando mimado, né, mas isso não era normal para mim. Isso não, eu sou uma mãe. Eu quero, então um dia bateu muito forte, puxa, eu não sou uma mãe que eu era antes. Então, isso que eu quero, eu vou voltar para lá. Eu vou brigar, foi força lutar. De vontade. E então, eu acho que desse época foi difícil, porque, novamente, não aconteceu um dia para outra. Eram 2 anos no recuperação. Ela falou que queria voltar a fazer a louça. E eu também falei, eu também quero. Lava a louça. E ele falou, assim, então eu chorei e orei para lavar a louça, porque eu sofri uma... Já viu uma mulher chorar pedindo a Deus para poder lavar a louça? Prometa. Deus! Nenhuma mulher. Nenhum. Então, mas era tão pior a minha situação que eu tava, não, isso que eu quero voltar. Então, glória a Deus, eu posso lavar muita louça hoje. Glória a Deus. Mas eu acho que entrou a parte da minha briga, realmente, para conectar. O neurologista falou, talvez você melhorar ou não. Então, o que significa que eu precisava fazer. Então, Deus já fez milagres. Atitude é tudo, não é, pastora? Deus já fez milagres, coisas que a gente não poderia fazer. Agora além era de orar. Parte. Vamos orar. E agora a senhora falou.
Se nós não fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, mas fé leva ação, leva sempre tem uma ação associada. A oração é a primeira parte, exatamente. Os milagres que a gente não tem controle, mas após, Renier. Então, você pode sentar no sofá, assistindo Netflix, ou brigar para de tomar desse remédio para, sabe o que eu vejo, sabe, pastor? Às vezes as pessoas, elas ficam realmente, por conta da situação, travadas. Mas é tão maravilhoso quando elas começam a ter a consciência e aí sim ter uma autorresponsabilidade sobre o próprio tratamento. E hoje a gente consegue claramente entender que quando a pessoa tem atitude, quando a pessoa quer, e quando ela não se abraça com o problema, pelo contrário, as coisas fluem de forma diferente. Então, eu acho que foi isso que literalmente aconteceu com a senhora. Toma um pouquinho de responsabilidade. Sim. Puxa, Deus já fez muita coisa. Foi a autorresponsabilidade. Então, a gente estava lá, uau, eu estou vivo, mas não estou totalmente, mas é minha responsabilidade para realmente melhorar agora. Eu vejo que são algumas coisas importantes, fundamentais. A oração, claro, mas a atitude, a resiliência, né? A fé, o acreditar, né? Essa abundância do pensamento em Deus que vai dar certo e querer mudar aquilo, não se abraçar com o problema, né? Não se vitimizar, porque isso é fundamental. E aí eu quero te fazer uma pergunta, pastora, aqui como mulher, sobre a autoestima, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? Mas eu também acho que tem o poder da gratidão tão intenso de estar viva. Mas como mulher, assim, tem pessoas que estão agora nos escutando, mulheres, por exemplo, que estão sofrendo com um câncer, que talvez o tratamento delas tenha queda do cabelo, ou então alguém que sofreu um acidente e que o seu físico, a sua autoestima está comprometida, né? E isso é tão sensível no nosso universo feminino. E eu queria muito que a senhora compartilhasse conosco como foi para a senhora isso. Então, a primeira vez que eu me vi dentro do hospital, porque eu estava numa coma até, 10 dias, 11 dias, eu estava acordando e Felipe falou, Renê, vamos no banheiro e escova dente. Eu falei, ok. Então, eu estava quase não andando, ele estava me ajudando, mas foi a primeira vez que eu me vi no espelho. Então, foi a época quando a calota foi ainda, eles tiraram. Então, a minha cabeça estava tudo baixado, tudo afundada. E eu olhei no espelho e pensei, quem é ela? E eu nem estava falando, mas eu lembro até mostrando para ele, essa vai ser consertada, alguém vai... E ele falou, não, sim, Renê, eles vão consertar, vai ser... Eu sabia que eu estava no hospital, então... Eu não estava muito lúcida também, que ajudou, provavelmente. Eu falei, ok, confio. Eu voltei e dormi. Mas, eu tinha 170 pontos, clipes, metálicos. Quando eu saí do hospital. Era Frankenstein, né? Feio. Igual Frankenstein mesmo. Muito feio. E... mas, ainda, caminhando mais, meus olhos, 10 olhos eles estavam muito vesgo. Um estava olhando para lá, outro para cá, e eu preciso colocar tampada, e eu perdi o sentimento do meu sobrancelha desse lado, mas durante isso eu estava... Graças a Deus eu estou vivo. Graças a Deus que eu ainda lembro meus filhos. Graças a Deus que agora eu posso lavar louça novamente. Então, e nosso valor, mulheres, não está no nosso exterior. Deus está olhando dentro. E, bom, também eu sou uma mulher que gosta de maquiagem, eu gosto de vestir bem, eu gosto de todas as coisas. E eu ainda estava fazendo, mesmo que, não pensando muito bem, para aparecer o meu melhor. Isso. Eu acho que isso Deus peça da gente. Não, faça o seu melhor, menina. Faça o melhor. Então, mas nosso valor é interior.
em Exatamente. nosso relacionamento com Deus e recebendo o amor dele e quanto ele ama a gente. Então, não é só o exterior. Ele então, vai hoje, cuidando dessa parte em nós, não é, pastor? então eu estava tentando cuidar melhor. Eu ainda caminhar quase todo dia. Então, eu faço o meu melhor. Então, eu tenho muitos defeitos, né? Mas eu faço o cabelo que, sabe, faz um linda, jeitinho. pastora. É linda, sim. Então, Não é, pastor? É linda, Não linda. é? então, Ela é linda. mas meu valor não é no aparência, né? Sim. Meu valor porque ele me ama. Não é? É. E isso compensa tudo e nos dá força, né? Eu Nos creio que preenche. sim. Antes de conhecer a Jesus, eu me sentia muitas vezes cheia de pessoas, mas sozinha por dentro. E quando eu conheci esse Senhor maravilhoso que nos completa qualquer situação, Qualquer situação. independe das circunstâncias, porque a gente se sente amado, né? E aí Deus, ele sabe, ele sonda os nossos corações, a palavra de Deus fala isso. E ele vai vendo as nossas necessidades, ele vai suprindo, né? Ele vai nos acalentando, ele vai nos colocando no colo. Eu brinco que eu me sinto uma ovelhinha de colo, muitas vezes com o papai. E eu sei que a senhora também deve ter se sentido assim. Também, né? totalmente. E isso é tão bonito quando a gente tem a Jesus, quando a gente tem Deus no nosso coração. E eu acho que isso não é só para Renê, não é só para você, é para todos. O Deus está mais interessado no nosso relacionamento com Ele de qualquer outra coisa. Ele não está interessado nas nossas frases mais bonitas, das nossas palavras mais bonitas. Ele quer intimidade. Né? Ele quer a nossa lágrima ali, verdadeira, né? Que a gente abra o nosso coração e fale exatamente aquilo que está sentindo. E o filme passa isso, a vida de vocês passa isso, né? Essa verdade, né? Essa entrega. Eu até tinha comentado com o pastor Felipe, porque eu achei tão lindo, que conta a verdade sobre a sua transformação também dentro do filme, a sua visão em relação aos seus filhos, de uma forma tão verdadeira, sabe? Acho que todo homem, sabe, pastor? Estou falando agora para o homem, Felipe, né? Para o ser humano, todo homem deveria entender que existe um processo como pai, mas também o senhor também como pastor ali, ajudando a sua família, fez do jeito que o seu coração mandava, mas a sua entrega, o seu respeito pelas crianças e a sua transformação ali de estar falando com os filhos, olha, eu pensei e vai ser assim. Eu queria muito que o senhor falasse isso para os homens, sabe? Uma das coisas que eu acho que é importante, a nossa família sempre teve, foi de ter uma cultura de verdade, uma cultura verdadeira dentro de casa. Eu ouço muitas pessoas, às vezes eu ouço homens falar assim, não, eu não posso falar isso com minha esposa, porque ela não vai entender, ela não tem a capacidade de ter essa informação, não vou falar isso para os meus filhos, vão guardar essa informação. E eu acho que é sempre uma perspectiva errada, porque primeiro eu acho que é desrespeitoso para sua esposa ou para os seus filhos. Eu acho que é importante falar a verdade, mas pior do que isso, se você acostumar a sua família com o marido não falar toda a verdade, o que vai acontecer? Os outros membros da sua família, a esposa, os filhos, não vão amadurecer, porque verdade força amadurecimento. Então, se um marido tem medo de falar algo para a esposa porque não sabe como ela vai reagir, o que vai acontecer? Ele vai ficar refém desse medo para o resto do relacionamento com a esposa e nunca vai poder ser honesto. E aí ele talvez amadureça e ela não, vai dar um problema grave no casamento deles. Então, nós sempre tivemos um relacionamento onde nós falamos a verdade sobre o que a gente sente e a verdade sobre o que a gente vê entre nós e também com os nossos filhos. Obviamente, você fala de um jeito para o filho entender, mas a honestidade sempre foi algo. E a honestidade significa que, às vezes, você muda de opinião e você pede perdão. Às vezes honestidade é falar, puxa, eu estava errado aqui, me perdoe. Isso é importante. Na nossa família, a gente sempre foi honesto. Isso gera filhos saudáveis, né, pastor? Eu acho que, né,
né, um estereotipo de filhos de pastores se desviam, né? Não é verdade, mas existe esse estereotipo. Eu acho que uma das razões é porque pastores às vezes pensam que não podem ser honestos e precisam preservar os filhos, preservar a esposa. Eu acho que não. Eu acho que o pastor está passando uma dificuldade. Seja honesto com a sua família. E isso, todo mundo está nessa vida ministerial juntos. E vai crescer junto. Eles vão crescer juntos se é uma informação difícil, vamos digerir juntos essa informação difícil e aí todo mundo vai amadurecer. Nossos filhos viveram dessa forma, né? E eu acho importante. Muito lindo. Respondi a pergunta? Respondeu, pastor. Tá bom. Respondeu muito bem, por sinal. Ok. Hoje em dia, um dos valores que a gente precisa cada vez mais falar, né, até como mensageiros da palavra de Deus, é a importância da valorização da família. Sim. Né? Hoje, eu fico muito triste quando eu escuto às vezes as pessoas falando assim, se não der certo, separa. Né? É terrível. Isso é terrível, né? Filho, as pessoas estão delegando a educação dos seus filhos, estão delegando os relacionamentos, né? Família é nosso primeiro ministério. E esse estereótipo que o senhor falou, que muitas pessoas falam, filho de pastor se desvia. Isso é uma coisa muito louca, esse estereótipo, porque a gente tem que ir contra essa maré. Deveria ser o oposto, Deveria ser o oposto, né? Deveria ser o oposto, né? Então, eu acho que ali foi retratado de uma forma muito linda e verdadeira, e eu parabenizo vocês por mais esse ponto que foi colocado na história ali do filme, porque poderia ter sido omitido essa situação, e pelo contrário, Sim. foi colocado à tona ali, e eu acho que vai transformar muitas pessoas quando verem essa cena, que a gente não vai contar, tem que ir assistir o filme. Não vamos contar, mas uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que esse filme vai ser um filme transformador no Brasil. Então, muito importante os seus ouvintes irem lá assistir. Isso. Ainda dá tempo, já está uma semana em cartaz, mas entrando na segunda semana, vá assistir. E uma coisa que é importante, esse filme é diferente de muitos outros filmes cristãos, porque esse filme tem atores globais, ou seja, o seu vizinho, que de repente não tem a mesma pegada espiritual que você tem, mas ele vai conhecer o Dan Stubach, ele vai ter ouvido falar da Vanessa Giacomo e outros. Convida eles. Esse filme vai ser um filme que vai trazer esperança para eles, vai ligar um disjuntor espiritual. É um filme evangelístico e pessoas vão começar a pensar que Deus é esse. E é a melhor coisa do mundo. Então, esse filme não é um filme só para um cristão assistir e se divertir. Você vai se divertir, come a pipoca, leva a sua namorada, mas mais do que isso, leva pessoas que ainda não conhecem Jesus. Levem essas pessoas. É fundamental. Outro assunto que toca bastante o meu coração é a questão do perdão. Sim. O rapaz, ele estava um doente mental ali, notoriamente uma pessoa que estava, nós que acreditamos no mundo espiritual, né? Uma pessoa que estava ali totalmente fora dele, onde a gente sabe que abre brechas para outras situações muito complicadas. Mas como é que foi a questão do perdão para ele? Quando aconteceu, eu estava, lucidez, eu perguntei, Felipe, o que aconteceu? Porque eu nem lembrei o que aconteceu. Então, ele me mostrou foto e eu falei, ok. Então, no dia que eu estava saindo do hospital, tinha muitos jornalistas e o que o mundo quis saber, Renê, você perdoou aquele rapaz? Então, eu não estava falando muito bem naquela época, eu estava saindo do hospital e eu falei, sim, eu perdoei, mas eu pedi uma foto do meu marido para me mostrar, porque se eu vejo ele novamente, eu vou caminhar do outro lado da rua. Então, eu virei uma brincadeira. Eu não quis que seja engraçado, mas importante para a gente, como filhos de Deus, é seguir o que a palavra diz. Então, se a gente quer receber perdão, cura, saúde, todos, uma mente emocional bem estável, a gente precisa realmente exercitar o que a Bíblia diz, que é perdoar.
Então, nesse caso, quando eu aprendi que ele era doente mental, era mais fácil. Então, então ele precisa de alguém cuidando ele precisa de alguém, sabe, olhando ele, controlando ele. Ele não teve, ele teve sozinho. Então, dessa questão, ficou claro para mim. Eu preciso perdoar para receber uma cura que eu quis. Então, eu acho que é como se fosse uma interligação, né? O perdão e a cura, não só física, como emocional. Jesus falou tudo, isso diretamente. Se não tudo. perdoar, você não vai ser perdoado. Exatamente. Então, não, sabe, a cura não era uma perdão sobre mim, mas é um favor de Deus sobre a minha vida. O que eu não vou impedir desse acontecer. Então, isso é uma coisa lógica para fazer. Sabe? E hoje, como profissional de saúde, sabe, pastor, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, que não perdoam, já tem estudos sobre isso, corrói tanto o emocional que elas ficam literalmente doentes, não só na mente, mas no corpo. Sim. A gente já tem estudos falando sobre isso, né? Então, eu também creio no inverso, que o perdão cura a emoção e cura também o nosso corpo, que sim, sabe? Com certeza. Porque é um sentimento de abundância. E saúde é abundância, né? Cura é abundância. Meu foco naquele momento não era para eu não, porque eu vou ter medo desse cara, vou ter medo de sair nas ruas do Rio de Janeiro. Não, meu foco era, não, quero ser curada. Então, deixa para trás tudo isso, Deus sabe. E isso eu acho que é saudável. Não, e outra coisa também que eu acho muito interessante é que nós não podemos, porque aconteceu alguma coisa com a nossa vida, sempre né? Fazer uma relatividade disso, né? Relativar isso de uma forma tão complexa, perder a sua essência, né? Até em relação às outras pessoas, outras situações por conta disso. E isso eu acho que vocês conseguiram, assim, falar muito claramente com a vida e o testemunho de vocês. Eu creio que nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas leem. Sim. Né? Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas leem, independentemente se o outro conhece ou não aquilo que acreditamos. Ele tem que entender que a nossa luz é uma luz muito bacana que pode ser dividida, compartilhada. Né? A gente tem uma alegria de viver. Né? A gente tem uma alegria de, mesmo independente das circunstâncias, de estar triste ou não, a gente está ali focando. Sim. E, por fim, eu gostaria muito de saber de vocês qual é a mensagem que cada um gostaria de deixar para aqueles que estão nos ouvindo frente a tudo isso que aconteceu com vocês como família, porque vocês são pastores, né? São pessoas, são mensageiros, são pessoas que têm o entendimento da palavra e a história de vocês tocou o coração de muitas pessoas, né? Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para cada ouvinte que está agora nos assistindo sobre a vida de vocês. Tocamos muitas áreas, perdão, fé, tudo isso. Mas eu creio que eu sou testemunho de cura. Eu quero informar todos que estão assistindo, ouvindo, que Deus ainda cura hoje em dia. Não desiste. Ele é aquele Deus que cura, que cuida de você. Pode ser financeiro, saúde, relacionamentos, emocional, todas as coisas, mas eu sou prova que não era para viver, mas Deus me curou em 2012. E a mensagem que eu diria é, lá atrás, em outubro de 2012, eu pedi muitas pessoas para orarem. Então, eu e Renê e a nossa família toda, nós temos uma dívida de gratidão enorme diante de vocês que oraram por nós lá atrás. Muito obrigado por ter orado, muito obrigado por estarem engajados espiritualmente. E se nós podemos ainda pedir mais uma coisa, a gente pediria o seguinte, que aproveite essa oportunidade que é esse filme. Em Efésios 5, versículo 15 e 16, diz
que nós deveríamos tomar muito cuidado como nós vivemos, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Esse versículo aparentemente diz que dias maus, porque os dias são maus, dias maus podem gerar grandes oportunidades. Então, já que isso é o que a Bíblia diz, eu queria pedir a você que está nos assistindo que aproveitasse essa oportunidade para levar pessoas para assistir esse filme. Porque que pena que seria se a gente desperdiçasse uma crise que gerou dor, pior momento da nossa vida, e não tivesse nada para aproveitar. O que a gente tem para aproveitar? Uma mensagem transformadora que vai tocar na vida de pessoas, assim como esse podcast diz, que esse filme gere transformação para que as pessoas possam transbordar de vida. Então essa seria a minha mensagem. Obrigada, pastor. Eu estou muito grata por ter conversado com vocês hoje. Se eu fosse definir tudo que eu presenciei no cinema, conhecendo vocês nos bastidores, a minha palavra seria gratidão a Deus por tudo. Gratidão a Deus pela vida de vocês, meus irmãos em Cristo. Gratidão ao Senhor pela que você, pastora, está de pé. É testemunho vivo de que Deus é maravilhoso e Ele existe. E Ele é misericordioso, Ele é um Deus de milagres. Você é uma prova viva, pastora, do amor e do favor de Deus. Então, essa palavra gratidão, acho que define literalmente essa situação e define também o meu coração. Gratidão por conhecer essa história, gratidão a Deus pelo privilégio de ter orado pela sua recuperação, pela sua família, gratidão de ver os bastidores, vocês com os filhos de vocês, agora com netos, gratidão. Nós precisamos alegrar, né, com aqueles que estão alegres e chorar também com aqueles que choram. Deus nos ensinou isso. Então, a minha gratidão de vocês terem vindo aqui e a minha gratidão a Deus, eu queria deixar aqui esse testemunho. Amém. Tá bom? Amém. Obrigado. Amigos queridos agora do meu coração. Amém. Tá? Muito obrigada, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, continue unindo vocês num propósito de levar essa palavra. Mais pessoas precisam escutar esse testemunho, mais pessoas precisam estar impactadas com cura. A fé, ela vem realmente pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus lida na nossa vida. Tá? Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigada pelo carinho, o amor de vocês. Pastor, uma alegria. Obrigado uma por alegria esse muito dia. grande. E eu queria deixar um presente pra ti. Quero te dar um abraço. Obrigada. Eu vou pegar. Duas presentes. Puxa. Te dar um presente, dizer que você é uma mulher assim incrível. O pastor também. Esse aqui é Obrigado. nossa canequinha do projeto. Que legal. Um amor. Tem mais presentes ali, mas eu vou dar depois. Obrigado. Mais do projeto. Muito obrigada. E eu acho que você vai amar, porque é uma joia que fala sobre transformação. Uau! Que é o legal. símbolo do nosso projeto, que é uma borboleta. Legal. E eu Sim. vejo a transformação de Deus na sua vida, viu? Muito bom. Me emocionei no filme, estou me emocionando hoje e quero muito agradecer, só agradecer. Amém. Obrigada. Só agradecer. Nós que agradecemos também. E você que está nos escutando, não deixe de assistir esse filme, não deixe também de compartilhar essa entrevista para pessoas que precisam conhecer esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, o Deus da pastora Renê, do pastor Felipe e dessa família linda que foi transformada por um episódio difícil, mas transformadas em Deus e que tem uma missão. O pastor Felipe falou comigo assim, o porquê que aconteceu isso? Eu poderia responder isso sobre o meu olhar como uma serva de Deus. Foi muito difícil, mas talvez as pessoas não iriam conhecer um Deus maravilhoso por intermédio da vida de vocês. Sim.
Eu acho que foi uma missão. Tudo que aconteceu foi muito doloroso para a senhora, pastora. Eu sei que não justifica, eu sei que a sua dor foi difícil, a dor do pastor, mas sem essa história, ela é uma ponte para que pessoas possam conhecer esse Deus. E eu creio nisso, que pessoas serão transformadas pela história de vocês. E que assim transformados, possamos transbordar na vida do outro. Muito obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe você. E até a próxima. Transformados para transbordar. Aleluia.